Sejam bem-vindos a mais uma edição do Global Agribusiness Forum 2016. E no programa de hoje vamos falar sobre o cenário agropecuário diante das atuais mudanças políticas e econômicas aqui no Brasil. E para falar sobre o assunto, eu recebo o vice-presidente do Sindicações, Ariovaldo Zani. Ariovaldo, bem-vindo ao Global Agribusiness Forum mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, mais uma aí, Guilherme. Contribuir com o GAF. É um prazer estar aqui te entrevistando pela segunda vez. Pessoalmente, eu acho que é uma oportunidade para a gente ouvir e debater com você os assuntos que estão sendo discutidos nesse momento dentro da cadeia das rações aqui no Brasil e no mundo. Levantando essa bola e para a gente iniciar o bate-papo, atualiza quais são as novidades do setor, quais são as conquistas que o Sindicações teve nesses últimos 2 anos, que é o intervalo que a gente bateu esse papo aqui no GAF. Eu diria, Guilherme, que uma ligeira recuperação de resultados negativos, né, que se acumularam em anos anteriores por conta de toda essa confusão, né, política e econômica que estamos vivendo, né. A indústria de alimentação animal, no ano passado, ela conseguiu manter um certo crescimento na quantidade produzida, foi pouco, 2%, mas deve manter uma tendência de crescimento. E é importante salientar que a nossa indústria, dentro da cadeia produtiva, ela responde aos estímulos dos nossos clientes, que são as indústrias produtoras de alimento e exportadoras. Então nós somos modulados pelo desempenho das carnes e leite e ovos. Então, se realmente essa indústria vai bem, nós também, né, somos os fornecedores, vamos bem. Se ela retrocede, nós tomamos as consequências também, né? O consumo de rações nos grandes centros tem sido bastante discutido recentemente, principalmente para esse mundo pet. Quão relevante é o mundo pet versus as outras destinos de rações? Olha, esses animais de companhia que você menciona, né, notadamente cães e gatos, né, a gente tem observado na linha do tempo, né, cada vez mais os cães e gatos têm feito parte cada vez mais da família contemporânea, né, e por conta disso, essa antropomorfização que se vê, um maior cuidado, maior responsabilidade, exercício da posse responsável dos proprietários e busca por serviços, né, oferecidos a esses animais, especialização veterinária e tal. Dessa forma, é um segmento que tem crescido também ano a ano. No Brasil sofreu um pouco no ano passado por conta das dificuldades que o brasileiro sofreu, desemprego, crédito mais caro, enfim, a inflação. Mas, de toda forma, tem essa componente emocional muito importante, né? Faz parte desse mundo moderno que vivemos, né? E deve ter uma aderência grande com o momento econômico que o Brasil passa, então... Sem dúvida, né? Como eu antecipei, né? Existe uma dificuldade hoje das famílias tentando adequar os seus orçamentos, as despesas ao orçamento, o bolso ficou mais ralo, né? Falta dinheiro, falta emprego e os produtos essenciais também passam a ser olhados com lupa, né, na lista de compras, no ticket de compra do brasileiro. E por conta disso, obviamente, nessa cesta de compras, os alimentos para os animais de companhia também estão incluídos, né, de toda forma sofreram uma certa consequência, sim. Usando esse gancho de momento, situação política e econômica, como é que você identifica e avalia o impacto desse período turbulento que a gente está vivendo aqui no Brasil, no agronegócio em geral? De toda forma, né, são impactos de ordem política e econômica, né? A dificuldade também, o Brasil acabou se descolando um pouco do cenário internacional, do ponto de vista de comércio internacional. O Ministério da Agricultura tem feito esforço, tem sido bem sucedido também, mas de toda forma nós precisamos estabelecer mais contratos bilaterais, né? O multilateralismo realmente é muito mais difícil e por conta de tudo isso aí, a influência do câmbio, né? Que tem fatores externos e internos, né, que levaram a essa desvalorização da moeda local. Isso acaba encarecendo os insumos da agropecuária e os produtos se tornam mais caros, num momento difícil, onde, como eu havia antecipado, a população
o consumidor brasileiro com dificuldade econômica. Por outro lado, né, um câmbio mais ajustado leva a um aumento de competitividade do nosso produto lá fora. Agora é lógico, né, o comprador internacional também está muito atento, né, quando ele percebe uma desvalorização desse nível, ele começa também a exigir uma diminuição do preço do produto na moeda local para poder também desembolsar menos, né. Então, de toda forma, essa situação econômica e política, ela tem trazido essa insegurança, né, que atrapalha razoavelmente um planejamento, né, e o futuro dos negócios. Se esse cenário de impeachment se consolidar, que é esse período que a gente está vivendo aqui, você acha que pode ser uma oportunidade para o agronegócio fazer reformas ou tentar fazer reformas estruturais em termos de política pública, onde aumente a competitividade, tanto doméstica quanto de exportação? De certo, né? Esses alertas, né, os grandes representantes da cadeia agropecuária brasileira têm registrado e reforçado há muito tempo, né, essa necessidade de retomar o comércio internacional, de partir para reformas necessárias à infraestrutura, melhoria da infraestrutura. O país tem dimensões continentais, uma lavoura invejável, né, mundo afora, mas se perde muito, né, com esse trânsito de mercadorias aqui e acolá. Então precisa haver melhor planejamento, né, garantia de suprimento para a produção interna e cada vez convergindo para exportação de manufaturados ao invés de simplesmente produtos básicos, né? Então a oportunidade está aberta, de certo será difícil, um governo de transição tem dificuldades, obviamente, porque não conta com todo aquele respaldo parlamentar, né? Mas é um desafio, né? O Brasil está passando por desafio, mais um desafio histórico, a gente faz votos, é otimista, né? Porque é algo que tem que ser realizado. Nós vamos conversar nos próximos blocos mais sobre a situação do Brasil e quais são os impactos nas discussões técnicas e ciência aqui. Voltamos com mais Ariovaldo Zani no próximo bloco aqui no Global Agribusiness Forum. Voltamos com mais Sim de Rações no Global Agribusiness Forum. Ariovaldo, como é que as políticas públicas elas podem auxiliar ao estímulo da retomada do mercado e, consequentemente, impactar nessas relações do consumidor e do produtor aqui no Brasil? Não, Guilherme, essas dificuldades no Brasil se acentuaram nesses últimos anos, né? Então hoje, na verdade, nós temos uma confusão aí. Nós temos reformas urgentes, emergenciais, eu diria conjunturais, que devem ser executadas, além das estruturais. As estruturais têm sido aí exaustivamente estampadas em jornais, na forma da previdência trabalhista, tributária e tal, mas essas mais rápidas, né, nós precisamos trabalhar de maneira a diminuir o peso, né, do Estado, reformas fiscais efetivas, né, para que a taxa de juros possa ser diminuída sem comprometimento de índice inflacionário, ou seja, sem alimentar índices inflacionários. A questão de marcos regulatórios, nós vivemos uma insegurança jurídica absurda na agropecuária, no agronegócio nacional, além da questão da burocracia, né? Então todos esses fatores, né, são emergenciais, tem que tomar decisões rápidas, né, envolvendo o setor privado e a população, é por isso que se denomina políticas públicas, né? Então o Estado realmente precisa, né, essa parceria, esse entendimento, discussão para poder avançar. Recentemente o presidente da Fiesp esteve em Brasília para discutir com o vice-presidente Michel Temer sobre estratégia e eventual discussão de como é que vai ser esse período que nós estamos vivendo caso o impeachment aconteça. A posição dele foi uma posição que não tem mais espaço para aumento tributário e aumentar a carga tributária aqui no Brasil. Isso também reflete dentro do agronegócio? Certamente, né? Porque definitivamente é um setor que também sofre aí a incidência de impostos em cascata, dependendo. O agronegócio tem uma série de divisões, né, insumos, a produção dentro da porteira, que são os básicos, a indústria, né,
a gente chama de agroindústria, e depois os transportes, serviços e outros serviços relacionados ao comércio, enfim. Então são itens, né, ou blocos dentro dessa cadeia, né, que também, né, sofrem esse impacto, né, dos impostos e que são repassados ao consumidor em geral, a população que sofre no final, né. Então definitivamente, né, uma reforma política, uma reforma tributária, né, necessária para que haja um ajuste aí nisso tudo. No final do ano passado e no começo desse ano teve uma discussão de eventualmente ter risco de tributar as exportações do mundo agropecuários aqui no Brasil. Você acha que pode voltar em algum momento esse assunto? Não deveria, né? Eu acho agora um pouco mais difícil, né? Temos um exemplo muito próximo aqui, né, do momento terrível que a Argentina viveu quando trabalhava nesse sentido, e recentemente, né, os resultados positivos por conta da reversão dessa política malfadada, né? Nós não acreditamos, né, em controle de mercado, o mercado se ajusta, não tem que haver nenhuma interferência, nenhuma intervenção federal. Por outro lado, né, é muito importante que haja diálogo, né? Toda a cadeia produtiva precisa dialogar para efeito de entender, todos devem ser remunerados, né? Cada segmento depende do outro, mas precisamos estar preocupados, por exemplo, com o suprimento interno para a produção dos bens manufaturados que nós exportamos, não é? E você acha que essas relações entre Brasil e Argentina podem impactar na arbitragem de rações, uma vez que você vai ter oportunidade de comprar mais competitivo grãos da Argentina, por exemplo? De certo, né? Como eu falei, né? Um mundo livre, né? Uma economia de mercado, então definitivamente, se a Argentina tem capacidade e condições, assim como outros países, né, os Estados Unidos também incluídos, têm condições de oferecer um produto adequado à capacidade de compra do produtor local, ora, que aconteça, porque o Brasil tem se aproveitado disso, né, o exportador brasileiro... Nosso discurso tem sido esse discurso de mundo liberal. Exatamente, né? O exportador brasileiro de grãos, cereais ou mesmo de carnes, ele tem se aproveitado dessas oportunidades globais, né, porque tem um produto bastante competitivo, então vice-versa também vale. Recentemente, essa isenção de tributo temporária, né, o imposto de importação para grãos traz um certo alívio, né, para que os produtores locais tenham espaço para respirar um pouco mais, né, porque estão sufocados por conta do aumento brusco e rápido e excessivo da cotação de milho, principalmente. E qual que é o percentual de produção de rações que fica dentro do Brasil e é exportado? Não, praticamente tudo fica dentro do Brasil, muito pouco é exportado, sobre quantidade, né, que você perguntou. Se exporta já alguma coisa, alimentos para cães e gatos, outras preparações para animais de produção, né, mas o Brasil é o quarto maior, eu diria o terceiro maior produtor mundial de ração, apenas atrás dos Estados Unidos e da China, né, e por conta disso, e tem um parque industrial que consome praticamente toda essa ração por conta de ser o maior exportador de frangos, grande exportador de carne suína, de carne bovina, enfim, né. Voltamos com mais Sim de Rações no próximo bloco para falar um pouco de ciência e ideologia. Voltamos com mais Global Agribusiness Forum. Ariovaldo, recentemente você escreveu um artigo que fala sobre a disputa entre a ciência e a ideologia. Comenta um pouco com a gente, qual que é a sua visão sobre esse assunto? Me preocupa um pouco, Guilherme, a ênfase que tem se dado à ideologia e alguns conceitos sem embasamento científico, notadamente aqueles voltados ao uso de agentes melhorados, organismos geneticamente melhorados, e outras ferramentas tecnológicas, né, que garantem produtividade. Por exemplo, o uso de antibióticos e outros aditivos na produção animal, e etc. Né? A evolução das redes sociais, né, que tem assim, uma capacidade de geração, de transmissão da informação de maneira muito rápida, de maneira viral, né, ela leva, na maioria das vezes, informações que não têm muito respaldo científico, que merece uma discussão e que acaba influenciando o ponto de vista do consumidor e que pode, e esse consumidor, o consumidor é muito poderoso, ele leva
a modificação de planos e tal das indústrias fornecedoras, né, de alimentos, por exemplo, de grandes redes de varejo de comida rápida. E é importante que a ciência seja ouvida também, para que a gente não coloque em risco a capacidade de fornecer alimentos ou garantir a segurança alimentar para essa população crescente desse planeta que deve atingir aí mais de 9 bilhões de pessoas na metade do século. Tecnologia, você acha que a crise impactou nos recursos que auxiliam nesse desenvolvimento de tecnologia, ciência, esse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, ou é uma questão de foco, onde a gente deve estudar? Eu acho que as duas coisas, né? Há contingenciamento, lógico, né? Um orçamento que não é bem feito, né? Depois, diante da necessidade prática de aplicá-lo, se acaba contingenciando. Há uma expectativa de receita que não se dá, enfim, que é o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, queda da atividade econômica, a capacidade de captar recurso via impostos, né? Mas, de toda forma, a gente percebe que pode ser melhorado onde colocar o recurso, né? A Embrapa tem contado com recursos razoáveis para poder desenvolver pesquisa voltada à produção. E é importante também que a indústria, o setor privado, ele vá de encontro à Embrapa para que juntos possam elaborar ranquear aquelas pesquisas que são mais necessárias nesse momento que nós estamos vivendo. Né? Relevantes no curto prazo e continuar gerando competitividade para o Brasil como um todo. Perfeito, exatamente. A sociedade ela consegue entender essa situação entre a ciência e a ideologia ou ainda não? Você acha que o mundo de comunicação consegue defender o viés mais responsável? Eu acho que o consumidor em geral, né, da qual nós fazemos parte, né, nós não temos condição ou capacidade de conhecer tudo a todo momento, né, não somos oniscientes, onipotentes e onipresentes, né. Portanto, eu diria que a responsabilidade é da indústria, da academia, né, de levar uma informação digerida, numa linguagem que o consumidor possa compreender. Eu diria que talvez esse é o grande bala de prata, né, para poder realmente permitir que o consumidor faça a escolha certa, né? Ele tem as suas preferências, existem nichos para oferecer isso ou aquilo, de acordo com essas preferências e necessidades, né? Nós temos que tomar cuidado, né? Não privar aqueles mais necessitados, né? Os mais pobres, né? De ter um alimento pronto, saudável, diante deles, né, para que possam fazer uso, né. O que preocupa é que a tentativa de eliminação, principalmente quando tem esse viés ideológico radical de banir boa parte da tecnologia, da inovação, né, disponível para poder produzir alimento em quantidade suficiente e em qualidade suficiente, isso preocupa bastante, porque pode banir muita gente pobre da linha de consumo. Né? E você tem um desafio nessa comunicação, nesse mundo moderno, de transferir para todos os clientes os produtos adequados a partir da demanda deles. Não necessariamente o mundo tem condição de suprir só produto orgânico para a população inteira, e não significa que os outros produtos que não são orgânicos não são também saudáveis ou cumprem o mesmo papel de alimentar o mundo. Nos dias 4 e 5 de julho nós vamos ter o GAF aqui em São Paulo, mais uma vez, é a terceira edição, o Cindy Rações e a FF sempre apoiaram. A gente inclusive tem um painel que é ideologia, tecnologia sem ideologia. Comenta um pouco da sua opinião, a importância de ter esses fóruns, qual que é o ativo que o Brasil e o mundo agro tem com a organização desses fóruns transversais que discutem estratégia como um todo. A importância, eu diria que hoje se torna vital. O Brasil contar também com essa oportunidade, né, de trazer representantes, autoridades de outros países, de outras regiões que têm demandas diferentes, né, e compartilhar dificuldades, soluções e tal. Eu diria que no Brasil ainda falta um pouco mais para as lideranças, principalmente para as autoridades. O Brasil precisa, assim, ele vive num planeta onde ele tem que interagir. Né? Nós cada vez, o comércio internacional, apesar de um pouco combalido ultimamente, porque as economias, né, estão em dificuldades, né, e isso na verdade leva até uma restrição de comércio internacional, onde aqueles mais capacitados e mais qualificados é que vão bem suceder. Né? O Brasil precisa conhecer realmente necessidades e tal, e compartilhar.
né? Outros também, de certo, vão aproveitar, né, experiências, né, serão convencidos, né, das práticas que o Brasil utiliza hoje em relação à sustentabilidade, encarar a sustentabilidade de modo prático, algo que o produtor brasileiro, seja um agricultor ou pecuarista, já faz há muito tempo. Ariovaldo, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, apoio, o Sind Rações sempre muito presente no GAF. É uma honra para mim estar te entrevistando pela segunda vez aqui no programa, aqui no Canal Rural. E a gente se encontra no dias 4 e 5 de julho aqui em São Paulo, no mais uma edição do Global Agribusiness Forum. Obrigado. Muito obrigado. Voltamos na semana que vem com mais Global Agribusiness Forum aqui no Canal Rural. Muito obrigado.